João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Nós temos aqui, meus irmãos, mais um capítulo inteiro de João. De uma certa forma, João detalha alguns momentos, e a gente vê nos outros evangelhos eles escrevendo alguns milagres, mas passam muito rapidamente. João se detém um pouquinho mais, e João, toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, ou melhor, todos os evangelhos, os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus fez, tinha um propósito muito bem definido. E em João nós vemos isso muito claramente. Esse capítulo 9 aqui está muito claro para nós, pelo menos no comecinho aqui, sem muitas dificuldades. Jesus Cristo cura um cego, o texto vai dizer que ele era um cego de nascença. O que tudo indica, aqui continua aquela sequência daquela semana da festa dos tabernáculos, que vimos todo o capítulo 8. Pode ser que tenha sido um pouco depois de terminada a festa, 1 ou 2 dias depois, mas enfim, eles ainda estavam naquele mesmo contexto, naquele mesmo momento, estavam lá em Jerusalém, acontecendo esses eventos todos. Esse texto aqui, nesse momento, nessa semana, né, a gente vê esse destaque. O objetivo do Evangelho de João é descrever como que Jesus Cristo de fato cumpriu toda a Escritura que apontava para o que o Messias viria a fazer. Se a gente olhar lá para Isaías capítulo 42, versículos de 6 a 7, ali a gente vê que Deus, através do profeta Isaías, disse que o seu servo, aí esse servo, ele estava se referindo ao Messias, né, seria ungido e seria enviado para dar vista aos cegos, tirar da prisão os presos e dos cárceres os que jazem em trevas. Aí, para nós, talvez, prisão e cárcere parece ser a mesma coisa. Naquela época, não. Prisão seria a algema, tá amarrado, né? Porque, você veja, muitas vezes escravos trabalhavam algemados para não fugir, ou alguma coisa assim, né? Então, aquilo ali é prisão, aquela corrente, aquela algema que amarra. E cárcere, aí sim é a cadeia, trancafiado, propriamente dito. Então, o texto lá de Isaías estava falando que o Messias iria fazer isso, curar cegos, libertar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, no sentido denotativo, aí, no sentido direto, era uma das coisas que o Messias iria fazer, era isso mesmo, operar sinais poderosos de curas, e também se esperava, então, de uma certa forma, que ele libertasse da escravidão da qual eles viviam, aquela escravidão física mesmo. Isaías, quando escreve, né, o povo ia, ou já estava sendo levado para serem escravos na Babilônia. Então essa seria uma palavra de esperança para aquelas pessoas, porque eles iriam ser libertados por esse Messias. Tanto é que essa espécie de ação militar do Messias era aguardada por aquelas pessoas que estavam nos dias de Jesus. Mas, e a gente sabe disso, que o sentido dessa libertação, cura, desses livramentos, dessas libertações, ela está falando num sentido espiritual.
É verdade, meus irmãos, que o sofrimento físico, especialmente a cegueira, essa doença, nos dias daqueles homens ali, nos dias de Jesus, aquilo era encarado como uma consequência direta de um pecado. Eles achavam que, porque alguém pecou, então alguém estava pagando pelo seu pecado. Veja que quando eles passam ali, Jesus chama a atenção daqueles cegos, aqui no versículo 1, eles vão perguntar lá, né? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Só um minuto. Jesus Cristo, na verdade, não Jesus vai dizer, né? É uma frase muito significativa, mas aqui, meus irmãos, parece, pelo menos para mim parece, que aquele dia, aquela hora, né, aquele homem foi escolhido a dedo por Deus para estar ali naquela hora, naquele momento. Veja que Jesus respondeu o seguinte, olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, ou seja, ele nasceu cego, exatamente desse jeito, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então a gente percebe que no sofrimento daquele homem havia um propósito muito específico para ele estar assim. É interessante que os judeus daquela época, eles enumeravam algumas coisas, né, ou acreditavam, ou diziam, né, no livro, no código, né, de costumes que os judeus acabaram adicionando aos mandamentos. Eles tinham um monte de regras, e uma delas era dizer isso. É bem verdade, vários textos do Antigo Testamento, por exemplo, Números 14, 18, tem aquela frase que diz, né, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. De uma certa forma, as nossas ações pecaminosas, elas trazem consequência para as nossas vidas, isso é verdade. E os pais, evidentemente, que suas ações erradas vão trazer consequências dolorosas para os seus filhos. Haja vista, né, que nós sofremos as consequências do pecado do nosso pai Adão, ou dos nossos pais Adão e Eva. Então, nesse sentido, em alguns momentos, em certo sentido, sim, isso é verdade. Mas essa não é a realidade em todos os casos. Algumas vezes não, como era esse caso específico desse homem aqui. Nós podemos notar que em alguns casos, para não dizer em todos os casos, Jesus usou como ilustração uma cura física, uma manifestação de poder eu gosto de dizer, nesse nosso mundo físico, nesse nosso mundo real, para apontar a uma realidade espiritual. Hoje é muito comum para nós, né? Virtual, como é que a gente fala? Virtual e... não é real que a gente fala, não, né? O mundo virtual, o mundo real, não é real mesmo que a gente fala, nem sei. Eu estou falando isso porque agora todos nós estamos vivendo, né? Seja enquanto aluno, seja enquanto professor, seja enquanto pai, esse negócio de aula virtual, né? Hoje está tudo ali pelo WhatsApp. Nós até estamos tendo escola bíblica domingo de manhã via WhatsApp, né? Olha que bênção aí esse negócio. Mas isso é o que a gente está chamando de virtual, né? Enfim, essa transmissão que chega até o celular, a gente olha ali, essas que estão sendo feitas de vídeo, né? A pessoa que eu estou vendo ali, ela não está aqui real, eu posso tocar. Ela está na tela. Essa tela, o que é isso? É o tal do virtual. E a gente pode fazer uma analogia, né? Sendo o mundo de Deus, o mundo espiritual, né? Essa dimensão espiritual, esse universo paralelo, para usar esse termo, de Deus, é o verdadeiro, é o real.
e nós aqui somos o virtual, né? Por quê? A cegueira que Jesus Cristo veio realmente para curar é a cegueira espiritual. A prisão que Jesus Cristo veio quebrar é a prisão espiritual do pecado. Não é o pecado que nos algema, o pecado não nos prende nas coisas ruins. E o cárcere do qual Jesus veio nos libertar é o inferno no sentido de morte, né? A morte, vou colocar assim, a morte eterna. É essa morte, é essa cadeia verdadeiramente que Jesus veio libertar. Porque em outro momento Jesus Cristo disse, né? Olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca e joga fora. É melhor você ir para o céu cego de um olho, né? No caso, se for um olho só, né? Um faz pecar, o outro não. Mas a ilustração que ele está dando é essa, né? Melhor você ir para o céu cego, sem um olho, do que ter os dois e ir para o inferno. Então, veja que nesse mundo, então, que seria o virtual, esse que a gente está vivendo hoje, né? Que para nós é real, mas para Deus seria uma espécie de virtual, esse mundo aqui não é o nosso mundo eterno. Haverá um outro, e é esse outro que realmente importa. E é para esse outro mundo que nós precisamos ser libertados aqui para irmos para lá. Por isso essa cura espiritual, por isso essa libertação espiritual. Romanos 12, eu gosto sempre de citá-lo, né? Quando fala nos seus capítulos, nos seus versículos 1 e 2, para transformarmos a nossa mente, para compreendermos a perfeita, agradável vontade do Senhor, porque é só com a nossa mente, com o nosso entendimento, que a gente alcança esse mundo espiritual. Quando Paulo diz, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ele está dizendo isso, olha, na verdade, é porque o negócio ali, né, parece meio louco, mas peraí, eu já estou lá no céu? Como se eu já estou lá, se eu ainda estou aqui? Mas a gente está lá, como que a gente consegue alcançar o céu? Com a mente. A menos que acontecesse como aconteceu com Paulo, e até onde sei, Paulo foi o único que foi arrebatado até o céu e depois voltou, ninguém jamais teve uma experiência dessa. Nenhum de nós pode ir até o céu com esse corpo que está aqui, mas com a nossa mente a gente consegue viver nesse mundo de Deus. Por isso a gente precisa moldar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. E esse amoldar a mente, esse enxergar esse mundo, visualizar esse mundo, ele só acontece quando Jesus cura a nossa cegueira espiritual. Por que as pessoas não enxergam esse mundo espiritual? Quando eu estou falando de enxergar esse mundo espiritual, evidentemente que eu não estou falando daquelas visões que muitos irmãos dizem ter, né? Eu vi isso aqui, eu vi não sei o que, eu vi tal lugar, às vezes falam que foi de sonho, que foi lá no inferno e viu lá, né? A gente sabe essas histórias, não estou falando disso aí, isso aí, na maioria das vezes, como é que fala? Não é ilusão não, quando uma pessoa tem essas visualizações assim, às vezes até quando está doente, né? Alucinação, obrigado, Nayara. Isso, muitas vezes podem ser alucinações, né? Ou então porque fica assistindo muito filme aí, maratonando aí, né? Amazon Prime, Netflix, aí a mente fica cheia desse negócio, depois começa a ver mesmo, né? Mas eu estou falando de alcançar realmente a realidade, a palavra de Deus, esse mundo espiritual, essa realidade, a verdade desse mundo espiritual, a gente precisa antes ser curado da cegueira, porque uma pessoa comum, ela é cega para as coisas de Deus. Aí a gente já tem uma primeira resposta, né? Algumas perguntas que a gente poderia fazer nesse texto. Por que Jesus curou um cego? Como eu disse, os judeus acreditavam que o sofrimento, todo tipo de sofrimento, mas olha que interessante, principalmente a cegueira, ela era uma consequência exclusiva de pecado. Então uma pessoa cega, ela era
muito discriminada, porque todos olhavam para ela e falavam assim, ela é cega porque ela cometeu um pecado feio. Não foi só ali uma balinha que roubou, ou um pãozinho que pegou ali, não foi um negócio feio, por isso que ela é cega. Essa era a crença que eles tinham nisso, né? Então, se essa cegueira, ela aponta para a nossa incapacidade de ver, de conhecer a Deus, nesse sentido figurativo aqui, né? Nós somos todos espiritualmente cegos, e somente Jesus é capaz de curar essa cegueira. Só o Messias seria capaz, de acordo com os profetas, de curar esta cegueira. E se Jesus vem curando a cegueira, é sinal, é evidência de que Ele é o Messias. Eles não poderiam, de maneira alguma, negar que Jesus Cristo era o Messias, porque eles estavam vendo que Jesus Cristo estava fazendo aquilo que os profetas, que eles admiravam, disseram que Ele iria fazer. Jesus estava ali, abrindo os olhos daquele homem. E evidentemente, como em muitas outras passagens, né, nós vimos em todos os casos, Jesus Cristo cumprindo essa missão aí de Isaías, quando ele curou um homem que era paralítico, não algumas vezes, mas numa situação, Jesus disse para aquele homem, olha, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas falaram, como é que pode isso? Aí ele fala, qual que vocês acham que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda, um paralítico de nascença? É óbvio que falar os teus pecados estão perdoados, porque essa frase qualquer um pode falar. Ninguém vê, né, o pecado no sentido, não os efeitos do pecado, mas o pecado em si sendo perdoado na pessoa, a gente não vê. Quando eu peço perdão a Deus e eu sinto que sou perdoado, ninguém vê alguma coisa, né? Então era muito mais fácil. Jesus, se ele fosse um charlatão, ele poderia dizer isso, se foi, se não foi, e daí? Mas Jesus disse, olha, para vocês acreditarem, para vocês terem certeza de que o Messias, de que eu tenho poder para perdoar o pecado, eu vou dizer, levanta e anda. O sujeito levantou e andou. Aquilo era uma coisa difícil de acontecer. Aquilo realmente só quem tinha muito poder, ou todo o poder, poderia fazer. Então, se ele tinha poder para mandar um paralítico andar, para curar um cego de nascença e ressuscitar um morto, porque não foi só um, Lázaro nos registra, João nos registra sobre Lázaro, mas Jesus ressuscitou outros, é sinal de que ele tinha poder sobre aquilo que a gente não consegue ver, o pecado, né? A enfermidade espiritual e a própria morte. Então Jesus provou para nós, ao realizar esses milagres físicos, por isso, meus irmãos, que é uma certa enganação, às vezes até uma enganação inocente, eu acredito nisso, né? Esses chamados ministérios de cura e libertação, ou seja, são pessoas, são ministérios, digamos assim, que se dedicam única e exclusivamente à cura e libertação. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica no sentido de que são endemoniados, são hereges, não, nada disso, são pessoas de Deus, vamos todos para o céu, a questão não é essa, mas a nossa ênfase não deve ser sobre essas coisas, porque todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou para comunicar uma realidade espiritual, e não pelo milagre em si, porque senão Jesus curava e ninguém morria mais, não é verdade? Se o objetivo dele fosse para vir curar, olha, Jesus curou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sei quantas pessoas dão testemunhos de que foram curadas de doenças mortais, 2, 3, 4 vezes. Eu já vi pessoas dizerem 1, talvez 2 vezes, mas na terceira ela morre mesmo. Então o poder de Jesus só vale 1, 2, 3 vezes? Claro que não. Qual é a resposta? O objetivo de Jesus ter vindo a esse mundo não foi o objetivo final curar fisicamente, mas sim a cura espiritual que nós precisamos dela. Por isso que quando Jesus cura esse homem, ele fez uma cura física, mas o que ele queria comunicar e demonstrar na verdade era curar a cegueira da alma daquele homem.
Segundo, por que Jesus usou saliva e barro, né? Não há nenhuma explicação clara do motivo por que Jesus fez isso nas Escrituras. A gente deduz a partir de algumas outras situações e depois, mais no final do capítulo, a gente vai ver ali a questão do sábado e tal. Então, acho que tem alguma coisa a ver, mas isso falaremos mais adiante. Mas por agora, basta que a gente saiba, né, os judeus, nas suas tradições, eles tinham ali 39 atividades catalogadas que eles diziam, se você fizer isso, você transgrediu o sábado. E toda pessoa que transgredia o sábado, de acordo com a lei, deveria ser apedrejada. E qual era uma delas? A 10ª, nessa lista de 39, a 10ª era preparar massa, ou fazer qualquer tipo de mistura. Mistura, não a mistura dos paulistas, né? Porque paulista fala que carne é mistura. Eu acho isso daí uma coisa... Né? Mas mistura é misturar a massa, né? Qualquer tipo de mistura. Então, ao fazer saliva, ao fazer aquela massa que ele cuspiu no chão, fez o lodo e passou no olho do cara, aquilo poderia ser caracterizado, e ao que tudo indica, foi caracterizado pelos judeus como Jesus tendo realizado um trabalho no dia de sábado. Aí Jesus faz isso, coloca no olho daquele homem e manda que ele fosse se lavar lá no tanque de Siloé. Veremos isso mais adiante, mas aqui a gente pode dizer que de fato Jesus estava querendo consertar o estrago que aquelas pessoas fizeram em relação à questão do sábado. Porque, meus irmãos, ao contrário do que nós aprendemos, quando eu digo nós, eu aprendi isso. Logo quando eu me converti, eu não cheguei a ler o livro, mas ele chegou a estar na estante, assim, num lugar que eu vi, 20 razões porque não guardo o sábado. E aí a frase era, Jesus aboliu o 4º mandamento. Então eu aprendi assim no começo, que Jesus pegou de 10 mandamentos, ele transformou em 9. Mas depois eu cresci, antes eu era cego, agora eu vejo, né? Eu aprendi que Jesus não aboliu o sábado, o que Jesus Cristo destruiu foram essas aberrações que eles fizeram, essas distorções que eles fizeram em relação ao mandamento de Deus. Mas o fato desse observar, desse guardar esse dia de adoração, de dedicação a Deus, isso não foi tirado do Decálogo. Mas isso é outra coisa que falaremos em outro tempo. Terceiro, por que o tanque de Siloé? As águas desse tanque de Siloé, elas simbolizavam para o povo daquela época a bênção que fluía de Deus. A gente já falou isso em outros domingos, né? No capítulo 8 também é citado isso. Esse nome Siloé significa enviado. Então, consideramos, podemos considerar também o fato de, no mesmo Evangelho de João, tempo antes, Jesus ter curado um paralítico num outro lugar, no tanque de Betesda. As pessoas, a gente já viu isso, né? As pessoas, elas tinham uma crença de que a água do tanque, agitada pelo anjo, tinha poder curador em si. O fato de Jesus ter feito isso, mandado até se lavar no tanque de Siloé, talvez também fosse para dar outra lição àquelas pessoas que não tem esse negócio de água santa, água benta, água ungida. O poder é de Jesus. Então, ele pode até ilustrar isso, né? Pode até, como for o caso, mandou o sujeito lá se lavar, porque a crença deles é que não era que a água de Siloé tinha poder curador. Essa crença eles não tinham. Então, o que Jesus pode estar comunicando ali é isso. Ele é o enviado de Deus que cura, que liberta, que salva. E não essas coisas, digamos assim, do nosso mundo. As verdadeiras bênçãos são aquelas que recebemos do enviado do Pai, o próprio Jesus. Jesus é o enviado de Deus. E em terceiro lugar,
o cego precisou obedecer às palavras de Jesus para alcançar a cura. Jesus não tinha dito, alguns, talvez 2 ou 3 dias atrás, quando muito, de que quem ouvisse, no sentido de ouvir e obedecer, dar ouvidos às palavras dele, seria libertado? Aquele homem não queria ser libertado da cegueira? Então, se ele obedecesse a Jesus, por isso Jesus faz um teste de obediência com ele. Vai lá e faz isso. Ele foi e fez. Se ele, esse cara está querendo, né? Como diz a molecada hoje, está me tirando, né? Mas ele obedeceu, ele deu ouvidos à voz de Jesus. Podemos encarar isso como um teste que Jesus faz. Eu queria finalizar, meus irmãos, tirando aqui 3 aplicações para nós, para que a gente possa, né, aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, além daquilo que é óbvio, né? O Jesus Cristo curar a nossa cegueira espiritual, Jesus Cristo nos tirar da prisão espiritual. Primeiro, as pessoas naquela época tinham a ideia de que as doenças eram, né, esses sofrimentos, a doença é um sofrimento, resultado direto de uma ação pecaminosa. Na vida desse homem aqui, parece que não foi. Parece que ele foi escolhido para nascer cego, escolhido desde antes da fundação do mundo para nascer cego, porque naquele dia e naquela hora a graça de Deus ia se manifestar na vida dele. Então ele precisava ter nascido cego para que a graça de Deus fosse superabundante na vida dele. Então, os nossos sofrimentos talvez podem ter sido predeterminados por Deus para que a glória dele venha a ser manifesta. Talvez a gente possa encarar as coisas dessa maneira. Se ao fazer uma autoanálise eu não consigo achar uma relação direta de um pecado pessoal praticado, por isso que eu estou sofrendo, aí sim eu preciso pedir perdão a Deus, né? E muitas vezes há consequências que a gente não consegue consertar de hoje para amanhã, a gente vai ter que aguardar um tempo, né? Aí não há o que fazer. Mas quando nós analisamos ou nós olhamos e a gente não consegue encontrar, pode ser que aquilo ali tenha essa função didática. E por isso a nossa atitude não deve ser a atitude de murmuração, de reclamação, mas sim, como diz o apóstolo Paulo, em tudo, mesmo nos nossos sofrimentos, dar graças a Deus, porque a glória de Deus ela há de ser manifestada em função desse sofrimento. A gente precisa pensar nisso, né? Olhamos para aquele homem, quantos anos ele sofreu? Quantos anos ele tinha? Ele nasceu cego. Quantos anos ele tinha naquela altura? Eu não sei. Enquanto se passavam esses anos, esses dias, esses meses, ele não conseguiu encontrar razão para a doença dele, né? Para a dor dele. Mas naquele dia que ele foi curado, os olhos dele foram abertos, tanto os olhos da carne quanto os olhos espirituais. E é interessante que a Bíblia registra, e até onde eu pesquisei aqui, ele foi o primeiro ser humano a adorar Jesus. Adorar o Jesus ali como Messias, por esse reconhecimento. A gente sabe que os anjos vieram, os pastores, os magos, a gente sabe disso, Jesus já pequenininho e tudo mais, mas ele aqui parece que é o primeiro que reconhece, de uma certa forma reconhece isso dele mesmo, não porque os outros, Deus, né, um anjo veio e falou, Deus ou um anjo falou para os magos lá de longe, vai lá adorar e tal, mas esse aqui não, ele reconheceu e ele adora Jesus. Segundo lugar, nada, absolutamente nada está fora do conhecimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nosso Deus Trino é onisciente e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E em terceiro lugar, aqui eu quero trazer para uma frase até bem moderninha, foco no problema e foco na solução. Isso a gente ouve no meio empresarial e tal, essas coisas, já ouvi essa frase algumas vezes, né? Os melhores líderes são aqueles que veem
em qualquer crise, uma oportunidade para crescer, para melhorar. E quando a gente está falando líder, não significa líder de um grupo de pessoas, líder de si mesmo, líder da própria casa, líder da própria carreira, né? É nesse sentido. Então, os melhores líderes são aqueles que enxergam numa crise uma oportunidade para crescer. A gente viu aqui, ó, a cena tem um cego, o cego é a crise. Os discípulos focaram no problema. Qual é o problema? Bom, aconteceu, qual o pecado que fez com que ele fosse, eles acabam, né, se a coisa fluísse, eles iam ficar discutindo ali qual foi o pecado que levou aquele sujeito a ficar curado. Talvez eles até chegassem a uma resposta completa, satisfatória. O dia e a hora, o minuto e o segundo, no caso desse homem aqui, tem que ter sido o pai deles, né? O pai ou a mãe, a não ser que, como era a crença deles, a pessoa cometesse um pecado ainda dentro do ventre da mãe. O bebê lá dentro da barriga já fazia alguma coisa pecaminosa. Talvez eles conseguissem chegar, mas não resolveria o problema, né? Não resolveria, não solucionaria a crise, porque eles estavam focados no problema. Jesus focou na solução. Nesse momento, a solução é o quê? O sujeito voltar a enxergar. E Jesus Cristo, então, resolveu o problema. É lógico que para Jesus, com o seu poder, ele cuspiu no chão, essa foi a solução encontrada. Passou ali aquele lodo no olho dele, vai lá e lava, ou seja, Jesus focou na solução. Como que eu vou resolver esse problema? Qual é a solução para que esse homem volte a enxergar? Naquele momento, Jesus pensou e decidiu que fosse assim. Talvez hoje a gente poderia pensar, e continuando usando esse exemplo aí como a crise, um transplante ou um implante. Outro dia eu vi alguma coisa assim na ciência, já estão implantando uns chips para que pessoas cegas consigam enxergar e alguma coisa já teve resultado. A pessoa não enxerga perfeitamente assim, ela viu uma sombra, um vulto, um negócio, mas olha como a ciência progride, né? Mas dependendo do caso, aí um transplante, enfim, uma cirurgia, alguma coisa assim. Para nós, hoje, solucionar a questão seria essa. Bom, nós passamos por problemas, né? Passamos por dificuldades, a gente poderia citar aqui vários dos nossos problemas, né? Se a gente fosse pensar aqui, poxa, como é que a gente, o forro ali está caído ali, aqui isso é uma crise, né? Então, por que esse forro caiu, né? Acho que foi o gato, cupim, apodreceu, ou não pregou direito. Bom, esse foco no problema não vai fazer o forro voltar para o lugar. O foco na solução, o que é? Vamos ali comprar outra placa, quantas são? Ali faltam 4 placas. Então são 4 placas que a gente precisa comprar, quanto custa? Precisamos de duas escadas, né? Um ajudante e um outro que vai grampear o negócio. Pronto, é foco na solução. E assim a gente pode pensar em todas as situações da nossa vida, né? E podemos pensar também nos problemas espirituais. Como que a gente resolve o nosso problema? Pedindo perdão, se dedicando à oração, o culto a Deus, nos devotando a Deus. Enfim, Jesus nos ensina aqui como agir nessa área. É verdade, meus irmãos, que os nossos pecados trazem graves consequências. Mas nem toda enfermidade é consequência de um pecado pessoal, como foi nesse caso, né? Nós vimos aqui que a deficiência desse homem foi para manifestar a glória de Deus. Então podemos pensar assim, para encerrar, a verdadeira e perpétua enfermidade do ser humano é a morte. E só Jesus tem poder para nos livrar desse destino, né? Que a gente possa reconhecer a nossa deficiência, a nossa incapacidade espiritual de resolver este problema. Aí o foco na solução é focar em Jesus, reconhecendo que só Ele pode resolver, reconhecendo que somente os méritos de Cristo são suficientes, são capazes de resolver o nosso problema, reconhecer que somos pecadores, que estamos perdidos, que se estamos
na prisão, estamos na prisão por causa dos nossos próprios atos e confessando Jesus como Senhor, pedindo perdão a Ele, nesse ato de reconhecimento, Senhor, me perdoa, eu sou pecador e Tu és o Senhor. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa nos convencer disso e assim nós seremos verdadeiramente curados. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.